A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, olá meus amigos, este é o canal Vivendo a Palavra, eu sou o evangelista Marcos Santos e estamos aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical, amém? Estudamos a revista da editora Betel, Dominical Adultos, que este trimestre nos traz o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Nós estamos na lição de número 6, estudando a lição de número 6, usando a fé diante dos confrontos. Tivemos duas lições que as irmãs lecionaram, a irmã Paloma e a irmã Daniele, a lição 4 e a lição de número 5, e hoje retornamos aqui com os irmãos para nós estudarmos juntos a lição de número 6, a qual nos traz o texto áureo, o texto bíblico. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 38. A verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Texto de referência, 1 Reis, capítulo 18, versos 22, 23, 24 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os objetivos da lição, amados, está aqui descrito na revista assim: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Amém? A introdução. Diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Tópico de número 1. Elias e suas provações. O tópico de número 1 vai ter 3 subtópicos. O primeiro subtópico, o método da chamada divina, quando a chamada de Deus prevalece. E o subtópico 1.3, os métodos peculiares de Deus. Elias e suas provações. Queridos, nessa lição, nós vamos ver a vida do profeta Elias, a qual nós já conhecemos. Se você não conhece ainda, se você está começando a sua caminhada com o Senhor agora, leia ali 1 Reis, capítulo 17 até o 19, para entender a história de Elias, o que ele passou, como foi a sua chamada. E a chamada de Elias foi numa época, assim, uma das piores épocas, acredito, de Israel, quanto à idolatria. Porque Acabe, o reino tinha se dividido, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Acabe era o rei do reino do norte, ali em Samaria, e ele se casa com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Aserá, e ela adorava Baal, e tinha ali 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá.
os quais ela tinha introduzido uma falsa religião, uma falsa adoração a falsos deuses ali em Israel, e começaram a matar os profetas de Deus. Começaram a matar, tanto que a palavra diz que tinha um servo de Acabe, Obadias, por nome de Obadias, que quando começaram a matar os profetas de Deus, ele pega 100 profetas, 100 homens dos profetas, e esconde em cavernas 50 e 50, e ali aqueles homens ele alimenta a pão e água, né? Enquanto a rainha e o rei Acabe estão matando todos os profetas do Senhor. Então Elias, ele é chamado num momento difícil, num momento complicado de idolatria, mas ele aceita o chamado do Senhor. Amém? E o que sai da boca do profeta são as palavras do Senhor nosso Deus. Deus, ele chama Elias para ser o seu porta-voz. E quando ele chama um homem e uma mulher de Deus para ser o porta-voz, ele só vai chamar aqueles que têm intimidade com Deus. É necessário que para que sejamos porta-vozes de Deus, nós tenhamos intimidade com Ele. Porque se não tiver intimidade com Deus, como iremos ouvir a voz do Senhor? Né? Porque Elias ouvia a voz do Senhor, até mesmo porque quando Deus fala para ele assim que ele vai ser alimentado por corvos ali na caverna, vai beber do ribeiro e vai ser alimentado por corvos, o Senhor já havia falado para ele. Imagina a surpresa, se Deus não tivesse falado para Elias, a surpresa que Elias ia ter dos corvos levando ali alimento para ele ali na caverna. E a idolatria, ela crescia ali no reino, e segundo a palavra de Elias, Elias fala, e é interessante isso porque ele não fala conforme a palavra do Senhor, ele fala conforme a minha palavra. Não choverá sobre a terra, nem orvalho terá. E Deus confirma a palavra na boca do profeta. Deus confirma a palavra na boca do profeta, e ali o povo sofria com a seca, com a estiagem, com a falta de chuva, e com a idolatria. E o profeta, ele tinha um papel muito importante naquele contexto, né? E tanto que ele falava, quem temia a Deus, profeta, tanto que quando Obadias encontra Elias, ele se prostra. És tu, meu senhor Elias, né? O homem de Deus tinha uma importância significativa para quem temia o Senhor. Só não tem importância significativa para aqueles que já estão voltados para a idolatria, para aqueles que hoje, amados irmãos, tem muita idolatria no mundo que nós vivemos. Isso tem aborrecido o Senhor. Isso tem aborrecido o Senhor nosso Deus, a quantidade de idolatria que existe no nosso meio. Deus, ele tem uma maneira toda peculiar de trabalhar, uma maneira toda própria, métodos peculiares, como fala na revista, métodos peculiares de trabalhar. Na maneira que Deus alimenta Elias com o corvo, os corvos levando alimento para Elias e bebendo da água do ribeiro. Depois, quando Deus fala, vai para Serepta, que lá eu já ordenei a uma viúva que ela te alimente. Quando Elias chega e encontra a mulher catando os gravetos, e a mulher realmente não tinha com que sustentar Elias, não tinha, mas conforme a palavra, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não acabou, conforme a palavra de Deus na boca do profeta. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus trabalha desta maneira, queridos. Deus tem sua maneira própria de trabalhar. Muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus, mas Deus tem uma maneira toda peculiar de trabalhar para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. Amém? O nome do Senhor tem de ser glorificado em todas as coisas, em todos os momentos.
em todas as circunstâncias. Agora, se não fosse o corvo que fosse levar alimento para Elias, tivesse ali um pé sei lá, uma outra maneira de se alimentar, que fosse fácil, aonde o nome do Senhor seria glorificado. São maneiras peculiares para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus contava com Elias. Tópico de número 2. O tópico de número 2 traz 3 subtópicos. 2.1, Deus, um profeta e uma pobre viúva. 2.2, na crise a viúva de Serepta foi bênção para Elias. E 2.3, na crise Elias foi bênção para a viúva de Serepta. Elias, ele foi um homem que obedeceu a Deus em toda e qualquer circunstância. Obedeceu a Deus. Deus disse, vai para a caverna, ele foi para a caverna. Vai até Serepta, ele foi até Serepta. Sai daqui, vai encontrar Acabe, ele saiu e foi encontrar Acabe. E isso é de uma tamanha importância para que nós possamos, usando a nossa fé, diante dos confrontos deste mundo, dos problemas, das crises que nós passamos. Obediência ao Senhor. Se o Senhor manda que nós façamos, vamos fazer. Amém? Obediência ao Senhor é o primeiro princípio. Obedecer a Deus. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em situações diversas, né? Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, ele foi para Serepta, foi para Samaria, foi para o Monte Horebe. Tudo que Deus mandou Elias fazer, ele fez. Amém? Isso fica de lição para a minha e para a tua vida, para a nossa vida. Amém? Obediência ao Senhor, sempre. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Quando Elias chega ali em Serepta, ele encontra a mulher apanhando nos gravetos, ela não tinha mais nada. Ela tinha somente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ia fazer para ela e o seu filho comer e iriam morrer, esperar a morte, porque não tinha chuva na terra, porque não tinha alimento. Mas Elias chega para ela e pede água, primeiramente. E ela vai buscar água, e quando ela busca água, Elias chama ela, mas faz um pão lá para mim, traz um... Imagina o susto daquela mulher, poxa, como é que eu vou fazer um pão para ele, se eu estou fazendo para mim, para meu filho, e aí eu já não tenho mais nada. Aí ela fala para ele, olha, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais. Talvez você hoje esteja passando por essa dificuldade, dizendo assim, ó, não tenho mais o que fazer. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas, conforme a palavra do Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você for obediente a Deus, Ele não te deixará perecer, nem vós, nem um da sua família. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aí a mulher fala para ele, olha, eu só tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho. Tá bom, faz conforme você falou, mas antes traz para mim. Antes traz para o homem de Deus. Antes faz um bolinho lá, me traz um bolo pequeno, depois faz para você e seu filho, porque conforme a palavra do Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija também não faltará, até que se dê chuva sobre a terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E naquela crise, a viúva, né, de Serepta, ela foi bênção para Elias. Por que ela foi bênção para Elias? Porque o Senhor estava usando aquela mulher para abençoar Elias. Estava usando aquela mulher porque não teria como Elias escapar. Porque Obadias fala ali no texto bíblico que Acabe já tinha vasculhado todas as nações, já tinha patrulhado por todos os lados para encontrar Elias, porque eles queriam matar Elias. Tanto que quando ele encontra Elias, ele diz assim para Elias, és tu, ó perturbador de Israel. Né? Tinham Elias como perturbador de Israel.
porque ele falava a verdade. Porque ele falava a verdade, tinham ele como perturbador de Israel e queriam matá-lo. E o Senhor estava conduzindo a vida de Elias no tempo certo. O tempo certo. O tempo certo. A viúva consegue ali alimentar Elias, ser bênção na vida de Elias, para que ele morasse ali com ela até que fosse o tempo certo de que ele fosse se apresentar ao rei Acabe. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Serepta. Num momento de crise que ali eles estavam vivendo, Elias foi bênção. Porque se Elias não chega, se o homem de Deus não chega ali, e não há aquela palavra da parte do Senhor, iria acontecer exatamente conforme a palavra da viúva. Ela ia comer com seu filho aquele pão, aquele bolinho, e iriam esperar a morte. Mas chega o homem de Deus. Mas sabe aonde que ela foi abençoada também? Porque ela fez conforme o homem de Deus havia falado. E quantas das vezes nós temos dificuldade nisso? Porque o homem de Deus fala e nós ficamos... E agora? Faço ou não faço? Faço ou não faço? E a gente acaba não fazendo. E a gente não fazendo, a bênção não chega até nós. Ela não foi lá e fez o bolo para Elias, entregou o bolo pequeno para ele, crendo na palavra. Louvado é o nome do Senhor. Crendo na palavra. Eis o segredo. Obediência e crer. E esperar no Senhor nosso Deus. Tópico 3. Elias se apresenta e lança um desafio. E traz 3 subtópicos também. 3.1. Confrontando o povo e os profetas pagãos. 3.2. A resposta divina em meia fé. 3.3. Altar restaurado. Glória de Deus e abundante chuva. Elias se apresenta e lança um desafio. Elias se apresentou, conforme a gente já falou hoje, Obadias encontra com ele, tinham saído. Obadias vai por um caminho e Acabe vai por outro para encontrar pasto para os animais, para que eles não percam os animais, para que os animais não pereçam. E Obadias encontra Elias, e Obadias nem queria dar notícia para Acabe de medo de morrer, que Acabe matasse, que o Senhor tomasse Elias e levasse para outro lugar. E aí Acabe poderia querer matar Obadias. E Elias fala, não, como vive o Senhor, hoje eu me apresento para Acabe. Hoje eu me apresento para Acabe. E Obadias vai, fala para Acabe, Acabe vem até ele. És tu o perturbador de Israel? Conforme a gente já falou. E Elias fala, olha, sou eu, e vamos fazer assim, eu quero que você reúna todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal. E os profetas de Baal, e Elias dá aquela sequência, né, a lista de atividades que vão fazer ali, e vão pegar 2 bezerros, vocês fazem o altar de vocês partem o bezerro, dividem ele e clamem ao seu Deus. Clamem ao seu Deus, e conforme vocês clamarem ao seu Deus, e eu vou fazer a mesma coisa, mas não metam fogo. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. Interessante é que aqueles homens, os 450 profetas, começaram a clamar, se retalhar, se cortar, conforme era o seu costume, e Elias zombava deles. Elias devia ser até cômico de ver Elias zombando. E aí, seu Deus não vai responder? Clama mais alto. Deve estar de férias, né? Deve estar dormindo. Seu Deus deve estar dormindo e não clama mais alto que ele vai acordar. Clama mais alto que ele vai acordar. E nada aconteceu. Então Elias restaura o altar do Senhor no Monte Carmelo. Restaura o altar. Pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, conforme os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Coloca ali, parte o bezerro, coloca a lenha, coloca o bezerro em cima. E o mais interessante,
faz um rego em volta do altar e pede para trazer água. Traz uma vez a água, joga em cima, 2 vezes ele pede para trazer a terceira. Mas a água estava muito escassa. Estava faltando água. Aquele povo deve ter falado assim, Elias está ficando louco. Nós temos pouca água, já não tem água nem quase para nós beber, e ele vai jogar em cima né, do holocausto ali. E numa oração breve feita por Elias, o Senhor responde com fogo. O Senhor responde com fogo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lambe tudo, vai as pedras, vai o pó, vai a lenha, vai o bezerro e lambe a água do rego. E o povo cai com o rosto por terra e diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Olha a fé de Elias. É esta fé que eu quero, louvado é o nome do Senhor Jesus, ter para a minha vida. É essa fé que nós devemos buscar do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Depois do altar restaurado, depois disso, pega os 450 profetas, todo o povo. Vamos lá, vamos pegar esses profetas, levam eles até o ribeiro, matam todos os profetas a fio de espada. E ele diz para Acabe: olha, vai comer, vai beber, que agora vai vir chuva. Agora chove. Agora o povo reconheceu que o Senhor é Deus, agora vai chover. E Acabe vai, e ele sobe no Monte Carmelo, mas ele não sobe de qualquer maneira. E é um detalhe muito interessante que tem na palavra do Senhor: ele se prostra e coloca a sua cabeça entre os seus joelhos. E diz para o seu moço: sobe e vê se tem alguma nuvem lá do lado do mar. Vê se tem alguma nuvem lá do lado do mar. Ele sobe e não vê nada, volta, e Elias fala: volta 7 vezes. Na última vez, na 7ª vez, o moço vê uma nuvem e volta: olha, tem uma nuvenzinha lá, mas do tamanho da mão de um homem. E Elias fala: vai até Acabe e diz para ele aparelhar o seu carro para que a chuva não o alcance. E vem uma forte chuva, uma grande chuva, bênção de Deus sobre aquela terra seca. Mas o povo tinha que reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Conclusão: vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Ele luta, meu querido, minha querida, e vence todas as nossas batalhas. Amém? Confiar no Senhor, crer no Senhor e esperar no Senhor, com fé, com ânimo, com garra, com coragem, com ousadia. E o Senhor tudo fará por aqueles que o temem. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.